Olá pessoal, em nossos últimos vídeos nós falamos aqui sobre a questão das mudanças climáticas, as alterações do clima do nosso planeta, ou seja, a mudança do equilíbrio do sistema como ele já vem aí há milhões de anos. Falamos sobre o aquecimento global, sobre o efeito estufa, o que é o efeito estufa, como ele vem sendo ampliado e provocando a alteração na temperatura do planeta Terra. Bom, obviamente, para que esses fenômenos venham ocorrendo, deve haver uma razão lógica e um motivo, Para toda causa tem um efeito, obviamente. Para toda ação tem uma reação. Nada acontece por acaso na natureza. Então vamos lá. Quem são os vilões responsáveis pelo aquecimento global? Pela amplitude desse efeito estufa, que já é um efeito natural, mas que vem sendo ampliado. No último vídeo nosso eu comentei que no trend top está aí o CO2, conhecido também como dióxido de carbono, Bom, mas é só ele? Não. Na linha sequencial aí vem o metano, gás metano, também conhecido como gás do pântano, e o óxido nitroso. Aí vem a questão, como essas substâncias químicas estão se produzindo e sendo lançadas na nossa atmosfera? Bom, aí entra a questão das atividades humanas, que nós já conversamos aqui várias vezes anteriormente. O principal deles, o dióxido de carbono, principalmente ele é fruto da queima de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria viva, seres humanos, animais, plantas, em processo de decomposição química, depois que morrem, certo? Então, o que é que ocorre? A queima desses corpos, a putrefação desses corpos, produz grande quantidade de CO2 que são lançados na atmosfera. Bom, mas Marcos, você não disse que os combustíveis fósseis é que são responsáveis pelo grande lançamento, de CO2 na atmosfera? Sim, mas o que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis nada mais são do que matéria orgânica, que foi acumulada durante milhões de anos pela natureza, produzindo um óleo viscoso como nós conhecemos, o petróleo, produzindo o carvão mineral e que hoje é utilizado como fonte de energia para as atividades humanas. Então, a queima desses produtos gera uma quantidade imensa de carbono que é lançada na atmosfera. E aí eu já listei como as chaminés das fábricas, das indústrias, as descargas dos carros. Mas aliado a isso, tem mais um outro fator que nós já falamos aqui também, que são as queimadas. Queimar a floresta joga toneladas de carbono na atmosfera. E ainda tem um outro aspecto, que a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. Mas não é só queimar a floresta e jogar toneladas de carbono na atmosfera. A floresta, ela tem um papel fundamental também na composição do clima de uma região. Porque a floresta, ela regula o clima naquele ambiente onde ela está se instalada em seu habitat, ecológico. Então, retirar a floresta é como matar a natureza daquela região. E queimar ela é pior ainda, porque você está tirando um elemento regulador do clima, que mantém a temperatura equilibrada naquele ambiente, e ao mesmo tempo jogando toneladas, com sua queima, jogando toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Bom, além do CO2, a gente vem aí agora com o metano. Como é que esse metano é produzido e jogado na natureza? Bom, através também desses processos químicos, da queima não só de combustíveis fósseis e de outras reações químicas que são produzidas na indústria e que esse material todo é jogado também na atmosfera. Ligado aí, tem uma outra questão que parece até brincadeira, mas é muito sério, que são os gases soltados pelos rebanhos animais criados pelo homem. O gado, o bovino,
as ovelhas, os carneiros, esses animais criados em escala gigantesca, milhões e milhões de cabeças, o processo de fermentação do alimento deles no estômago deles gera uma quantidade de gases muito grande que ele expele do organismo. Como nós, os homens, fazemos a mesma coisa, certo? Expelimos nossos gases. Os animais também expelem, mas eles produzem uma quantidade de metano muito grande, que é fruto todo aquele processo químico, biológico, que ocorre no organismo dele a partir, né, da alimentação dele. É um problema a ser resolvido também, que está no trend top também das discussões, né? Como resolver esse problema? O homem precisa se alimentar, precisa criar rebanhos gigantescos, mas olha só, essa criação em larga escala de animais, né? A pecuária também tem contribuído para o efeito estufa, certo? E logo em seguida vem o óxido nitroso, que em menor quantidade, né, que é lançado na atmosfera, mas não menos prejudicial, porque aí tem um aspecto, ele aumenta o efeito estufa várias e várias vezes, chega a ser 200 vezes mais do que o CO2 que é jogado em toneladas ou do que o próprio gás metano. Então os três aí estão listados como os grandes vilões do desequilíbrio, né, da nossa atmosfera terrestre, do aumento do efeito estufa e do aquecimento global. E todos os três estão vinculados diretamente às atividades humanas. Então a gente tem que rever essas atividades. Nós temos que ver o que podemos fazer para se construir um novo modelo socioeconômico daqui para frente. Porque o caso é sério. Eu não estou fazendo esses vídeos aqui apenas por questão informativa, mas é porque a situação climática do planeta é muito complicada. Não está faltando avisos, não está faltando alertas da comunidade científica, mas a população tem que tomar pé realmente do que está ocorrendo. Tem que se informar, tem que ler, tem que refletir, porque senão, quando a gente parar para poder analisar, já foi, o tempo já está perdido e não tem volta atrás, certo? Então, hoje nós vimos aí quem são os três grandes vilões do efeito estufa e, obviamente, que existem outras também, né, substâncias químicas que são lançadas também em grande quantidade, mas esses é o que interferem mais diretamente no processo de aquecimento global do planeta. E, como eu disse, todos os três estão vinculados às atividades humanas, certo? Nos próximos vídeos, nós vamos falar especificamente sobre a questão das queimadas, da destruição das florestas e como a vegetação contribui, ajuda e regula o clima do nosso planeta, principalmente no aspecto ligado à questão da umidade relativa do ar, né? Isso aí nós veremos no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, dê o seu joinha, dê o like, né? Inscreva-se no nosso canal, traga mais gente para se inscrever no nosso canal, acompanhe nossos vídeos, porque aqui a gente tem um compromisso com a ciência, com a educação e com, né, a informação. Muito obrigado, até a próxima.